Olá! Hoje nós vamos fazer uma revisão do nosso livro 1, tá? De História, o capítulo 3 e 4, que é Escrevendo Nossa História, Preservar ou Descartar. O Escrevendo Nossa História, a gente vai começar a revisão lá da parte da escola, de como eram as salas de aula, tá bom? Então, as salas de aula, elas não eram iguais a que nós temos hoje, né? As carteiras eram diferentes, a lousa era diferente, a professora não poderia fazer círculos, que nem nós podemos em sala de aula, e eles não tinham acesso nenhum, antigamente, a computadores, a tablets, a iPads. Hoje as aulas como são? São aulas tecnológicas, a lousa fica com o livro de vocês online, vocês conseguem assistir vídeos durante as aulas, escutam música, vocês conseguem ver clipe, porque as aulas hoje elas são totalmente tecnológicas. Totalmente, mais ou menos, né? Porque ainda as aulas necessitam que o professor esteja lá com vocês e vocês na sala. Pera, essas são as aulas que nós gostaríamos de estar tendo nesse momento e não está podendo acontecer por causa desse vírus que está aqui no nosso país. Mas logo nós vamos voltar à nossa sala de aula, à nossa organização e à nossa rotina. Nós ainda não estamos totalmente prontos para uma aula 100% tecnológica. Já pensou se não fosse a Pro e fosse só um computador falando com vocês? Ia ser um pouco estranho, né? Ainda bem que não é. Quando fizemos a nossa caixa de história, vocês trouxeram para a escola coisas que vocês têm como lembrança da infância de vocês. Da infância daquele bebezinho, daquela criança de 2, 3 anos. Então, foram objetos que os pais de vocês guardaram para poder lembrar de vocês. Então, são objetos que eles não doaram, objetos que eles não descartaram, eles guardaram. Então, roupas, lembra, mamadeiras, trouxeram chupetas. Nós também lembramos por fotos a gente em algum momento. Nós temos os nossos, dependendo da religião, batizados, momentos em que nós temos algo que representa isso. Nós temos nossa primeira formatura. Aqueles que estudavam aqui no São Carlos tiveram a primeira formatura também. E temos um documento, que é a certidão de nascimento, o RG, que isso nunca vai ser descartado. O documento, ele sempre vai trazer o nosso nome, a nossa data de nascimento, porque ele é muito importante. Então, documentos sempre devem ser guardados e não descartados. Nós falamos também um pouco sobre o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele traz lá os direitos e os deveres, e um dos deveres dos pais com os filhos é cuidar da família, né, zelar por esse bem, cuidar dos filhos, né, dar saúde, educação, poder dar para essa criança uma cama, um cobertor, uma roupa quente ou uma roupa de calor. E também lemos que preservar é defender, guardar, não destruir, conservar, salvar. Isso é preservar. Nós também vimos que descartar é rejeitar, retirar, eliminar, desconsiderar. Então, eu descarto aquilo que já não tem tanta importância. Ou, né, não serve mais, está rasgado, está quebrado, então eu descarto no lugar correto. Então, o plástico eu tenho o lugar certo para descartar, né, o papel eu tenho o lugar certo para descartar, e assim por diante. Doar. O que é doar? É eu pegar algo que ele tá cuidado, ele ainda está de uma forma que vai servir para uma outra pessoa, então eu dou para essa outra pessoa. Eu pego aquilo que eu não utilizo mais e dou para que ela utilize. Ou eu guardo algo que tem um valor para mim, ou um documento, eu vou sempre guardar, porque aquilo tem uma importância. Vimos que tem museus e arquivos. Os museus, eles guardam vestígios materiais. Então, o museu, ele sempre vai trazer pra gente uma parte da nossa história, tanto como a história que hoje está se criando através do que estamos passando. Então, daqui a um tempo, teremos museus que vão retratar tudo que a gente está vivendo agora.
desse isolamento, de ficar dentro de casa. Então, daqui um tempo, nos livros de história, já vai contar que nós, né, passamos por isso, como é que as pessoas se comportaram, como é que foi as aulas nessa época. Então, os museus, eles trazem as histórias, mas com vestígios materiais, aquilo que a gente pode ver, né? Então, documentos que a gente pode ver e de muita importância. E temos arquivos nas grandes cidades, principalmente, que eles guardam documentos e fotos também muito importantes para a cidade. Então, são lugares que têm que ser arejados, protegidos. A pessoa, para poder mexer nesse arquivo, ela tem que estar de luva, de máscara, porque são papéis, são documentos, são contas, são assinados que até depois de um tempo podem até ir lá para o museu, mas nesse momento são arquivos que devem ficar guardados dentro de cada cidade. E é o que o pai de vocês e a mãe de vocês têm em casa, né? Arquivos de contas para pagar, arquivos de fotos de vocês. Então fica guardado, fica num lugar separado.